Leitura 263, Daniel, 4 a 6, Projeto 365, 20 de setembro de 2023. Daniel 4. O autor deste capítulo é o próprio Nabucodonosor. A história concernente a ele, aqui registrada, chegou até nós através das suas próprias palavras, pois ele mesmo as escreveu e publicou. Mas Daniel, um profeta por inspiração, insere-a em seu livro, e faz dela uma parte memorável do documento sagrado. Nabucodonosor foi o rival mais ousado da soberania do Deus Supremo do que qualquer outro mortal jamais pudesse ter sido. Mas aqui ele reconhece que foi justamente vencido e admite, talvez a contragosto, que o Deus de Israel está acima dele. Temos então o prefácio dessa narrativa, no qual o rei reconhece o domínio de Deus sobre si. 2. A própria narrativa, onde relata o sonho que teve e que deixou os mágicos perplexos. 2. A interpretação desse sonho feita por Daniel, mostrando que representava um prognóstico da sua ruína, advertindo-o, portanto, que deveria se arrepender e se reformar. 3. O cumprimento desse sonho, quando Nabucodonosor ficou completamente louco durante 7 anos para depois recuperar novamente a razão. 4. E a conclusão dessa narrativa com uma humilde aceitação e adoração a Deus como Senhor de tudo e de todos. Isso foi extraído dele através do poderoso domínio do Deus que tem o coração dos homens em suas mãos, e se afirma como um registro da eterna comprovação da supremacia divina. Um monumento à sua glória, um troféu à sua vitória e uma advertência para ninguém pensar que poderá prosperar se colocando acima de Deus ou endurecendo o coração contra ele. Daniel 5. Embora a destruição do reino da Babilônia já tivesse sido prevista muito tempo antes, ela ainda estava muito longe de se realizar. Mas nesse capítulo temos a sua efetivação e a previsão feita na mesma noite em que aconteceu. Nessa época Belsassar reinava sobre a Babilônia, e alguns dizem que o seu reino durou 17 anos, enquanto outros dizem que foram apenas 3. Temos aqui a história da sua morte e do período do seu reinado. Ficamos sabendo também que cerca de 2 anos antes, o importante monarca Ciro, rei da Pérsia, havia atacado a Babilônia com um grande exército e que Belsassar havia saído ao seu encontro, lutado contra ele e sido derrotado numa intensa batalha. Juntamente com o seu exército destroçado, ele se retirou para dentro da cidade onde permaneceu sob o sítio armado por Ciro. Eles se sentiam muito seguros porque o rio Eufrates funcionava como um baluarte de defesa, e eles dispunham de provisões para 20 anos. Mas no segundo ano do sítio, a cidade foi conquistada, e essa história foi relatada aqui. Neste capítulo temos a festa sacrílega, idólatra e desenfreada realizada por Belsassar, na qual ele encheu a medida da sua iniquidade. 2. O aviso que lhe foi dado no meio das festividades através de palavras escritas em uma parede, e que nenhum dos seus sábios soube interpretar. 3. A interpretação desses caracteres místicos, feita pelo profeta Daniel, que foi levado à presença do rei. Daniel lhe falou claramente, e mostrou que a condenação do rei estava escrita nessas palavras. 4. O imediato cumprimento dessa interpretação, com o assassinato do rei e a conquista do seu reino. Daniel 6. Daniel não nos relata uma história ininterrupta dos reinos nos quais viveu, nem dos assuntos de estado dos reinos da Caldeia e da Pérsia, embora tivesse sido um homem importante nessa época, pois qual seria o nosso interesse nesses assuntos? Mas ele escolhe algumas passagens seletas da história que servem para confirmar a nossa fé em Deus, e encorajar a nossa obediência a Ele, pois as coisas que escrevera anteriormente estavam destinadas ao nosso aprendizado. Podemos observar que a história que ele nos relata neste capítulo é um grande milagre, de como pela fé Daniel fechou a boca dos leões, e assim alcançou promessas excelentes.
Os 3 jovens haviam sido lançados na fornalha porque não cometeram um pecado conhecido, e Daniel foi lançado aos leões porque não omitiu um dever conhecido. Deus os libertou milagrosamente, e as palavras do profeta permaneceram como um registro para encorajar os seus servos de todas as épocas a serem decididos e constantes tanto na sua repugnância àquilo que é pecado como na sua adesão ao que é bom, a despeito do custo dessa decisão. Nesse temos 1. A honra que Daniel recebeu na corte de Dário. 2. A inveja e a maldade dos inimigos contra ele. 3. O decreto que conseguiram contra a prática da oração durante 30 dias. 4. A contínua e constante oração de Daniel, apesar deste decreto. 5. A informação que foi dada contra Daniel, e como ele foi lançado à cova dos leões. 6. A sua milagrosa sobrevivência na cova dos leões como também a sua libertação. 7. Seus acusadores são lançados à cova dos leões e lá são destruídos. 8. O decreto promulgado por Dário nessa ocasião, em honra ao Deus de Daniel, e como Daniel prosperou depois. E esse é o nosso Deus pelos séculos dos séculos por toda a eternidade.